Podem sentar, gente. Aí eu vou trocar de copo, porque esse aqui é o copo do pastor. Vou ficar com o copo do pastor. Já vou dar uma golada aqui, peraí. Pronto, agora eu vou pregar muito. Quem bebe neste copo... gente, primeiro, estou super feliz de estar aqui. Aline! Estou super feliz de estar aqui com vocês. A gente começou o nosso ministério nos jovens, né? Eu no Ministério de Louvor e a Mariana no Ministério de Dança, que é o Dançarte. Só que o Dançarte, naquela época, era mais ligado até os próprios jovens do que na igreja. Era como se fosse a live de hoje. Então, a gente começou juntos, né? Aí, porque a gente... tem outro microfone aqui. Isso. Ele não quer dividir. Não. É porque a gente está quase jubilando, né, no Dançarte agora. Mas ele não é mais do... Antigamente era o Miladinho. Mas é isso, é só para fazer essa observação. O Fábio, gente, ele é muito detalhista. Então, assim, ele manda mensagem 300 vezes por dia, 600 milhões de vezes na semana, para combinar tudo certinho e tal. Só que ele fala tanta coisa que, às vezes, eu abstraio alguma coisa e esqueço. Aí ele falou que tinha que trazer alguma coisa para botar na mesa. Só que eu não lembrava. E hoje ele falou de novo. Só que a gente já estava no carro, vindo de manhã cedo para cá. Falei, não tem como trazer. Aí lembrei. Ele falou assim, tem que ser uma coisa que fica na estante de vocês, alguma coisa, na casa. O que mais tem na minha casa são cartinhas de bafo. Então, eu trouxe as cartinhas de bafo do meu filho. E as cartinhas não ficam só na estante. Elas ficam no sofá, elas ficam na mesa. Elas ficam, inclusive, embaixo do sofá também. Então, a gente trouxe aqui, vai representar a nossa família. Tá? Champions League e Super Crack. Tá bom, Fernandinho? Vamos lá. Mo, começa aí lendo o versículo. Amém. É Renan que está aí, né? Você pode deixar o versículo lá para a gente, Renan, um pouquinho? Que antes, enquanto o versículo estiver projetado lá... Esse versículo está em 1 Timóteo 5,8. Assim que a gente começou a conversar sobre o pedido do presbítero Fábio, esse versículo me veio e eu falei, a gente conversou logo sobre esse versículo, né? Mas eu queria deixar uma coisa aqui registrada, assim, e até para a gente pensar sobre isso. Eu queria que você refletisse se você, de fato... Porque muitos jovens frequentam a igreja, não sei que percentual é esse, mas existe essa questão. E se você ainda não teve aquele encontro, assim, real, aquele encontro com Jesus que te estremece, muitas coisas não vão fazer sentido aqui. E se você sentir que o que a gente está falando não está fazendo muito sentido... Eu queria te pedir para você já entrar em oração dentro de você, ali, falando com Jesus, falando assim, Senhor, eu quero entender essas coisas, então me faz ter esse encontro real com o Senhor. Porque esse encontro é que faz você entender que você tem um propósito, o propósito de servir ao reino. Então, se você não tiver tido esse encontro, essa ideia não vai fazer muito sentido. Vocês estão conseguindo acompanhar? Me ajudem. Quem já passou por esse momento de Jesus, agora tudo que eu pensava antes não faz muito sentido, agora eu tenho que repensar tudo. E aí ele vai te direcionando. E aí, se eu fizer uma retrospectiva hoje de antes desse encontro, eu pensava tudo diferente na minha vida, tudo. Eu pensava um monte de coisa que você nem acredita se eu falar hoje. Assim, eu não pensava em casar. Antes de eu me encontrar com Jesus, eu não pensava em casar, porque eu era meio feministinha, assim, sabe? E aí Jesus vem te dar uma amassada e fala assim, não é nada disso. Então pode voltar tudo e repensar toda a sua vida, tá? Então é só para deixar isso registrado. Então sobre o versículo está lá, né? Eu vou começar aí, você... O que é? Não. Tá.
Está em 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso 8, diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Você consegue entender a gravidade disso? É pior do que o descrente. Às vezes a gente se acha crente, né? Mas se você não cuida dos seus e da sua própria casa, você é pior do que... Você, eu, todos nós. Nós somos piores do que o descrente. Isso é muito sério, né? Muito pesado, assim. Então, no meio disso tudo que a gente vai falar aqui na mesa, eu quero muito... A gente quer muito a interação de vocês, porque a gente veio com uma base do que a gente quer falar, mas a gente quer conversar, que a gente quer aprender. É uma troca, né? A gente aprende com vocês, vocês aprendem com a gente, e a gente vai seguindo assim. Acho que você pode falar um pouquinho. Pode terminar isso aqui. Tem bastante, eu acho. Meu Deus. Bom, entenderam tudo até aqui? Quando vocês tiverem vontade de perguntar alguma coisa, alguma dúvida, ou até querer colaborar com a nossa fala, vocês podem falar. Gente, mas fala, eu acho que vocês falam tão pouco. Eles falam pouco, né? Muito. Presbítero Fábio quer falar ali, ó, tá ligado? Pode falar. Não, mas a galera tá participando. Sábado passado a galera falou pra caramba. Então, E marca do falem. Marcos. O Marcos não tá aí, né? Que Marcos que mais Então, fala. hoje vocês vão bater o recorde, É. vocês vão falar mais do que semana passada. Isso, semana passada a galera Amém? falou bastante. Não, gente. Amém? É só Amém. levantar a mão, tô com o microfone aqui para isso mesmo. Levantou a mão, a gente já vai Alguém com já o tem alguma microfone. dúvida? Não, né? Então, vamos lá. Olha só, gente. Primeira coisa, Fábio pediu para a gente falar sobre ministério e família e como conciliar essas duas coisas. Na verdade, a família, ela precisa estar inserida no contexto ministerial. Não pode ser uma coisa separada da outra, né? Tem aquela ordem que todo mundo sempre fala, né? Primeiro lugar é quem? Deus. Segundo, família. E terceiro, ministério, igreja, né? Mas assim, a gente precisa entender que essas três coisas precisam estar intimamente ligadas, senão uma não vai funcionar bem. Então, essas três coisas, Deus, família e igreja, precisam estar super ligadas. O Fábio fez uma pergunta aqui no começo, que foi, vocês acham que é fácil conciliar ministério e família? O que vocês acham? Responde aí. Não? Por que não, gente? Oi? Tempo. Mas o quê? Eu escrevi um negócio aqui sobre o tempo, hein? Vamos ver se vai... escrevi sobre prioridade. Oi? Sim. Se eu não escrevi, não. Bom, a gente vai falar da nossa experiência, tá? Primeiro, é importante ressaltar, eu acabei também de dar um workshop para o pessoal do Ministério de Louvor, eu falei isso lá, vou repetir aqui. A gente não está aqui na qualidade de detentores de toda a sabedoria do mundo, não, tá? A gente está aqui para aprender, trocar ideia com vocês, tá? Mas a gente vai falar das nossas experiências, do que a gente vive em família e no ministério. No nosso caso, conciliar família e ministério não foi tão difícil. Por quê? Porque um meio que entende o outro. A gente entrou junto na igreja, a gente se batizou no mesmo ano, a gente entrou junto no ministério, eu no Ministério de Louvor, ela no Ministério de Dança. E assim, quando Você a gente... no Ministério de Dança também, que ele queria me Esquece. seguir. Ele queria ser bailarino. Então, me perdi. Nós entramos juntos no Ministério. A gente entrou junto. Então, assim, quando a gente casou, a gente já entendia a rotina um do outro.
de ministério, de casa. Então, para a gente foi mais fácil. Mas a gente entende que não é com todo mundo assim, né? Às vezes você está no ministério e aí o seu marido ou o seu namorado não está na igreja, ou não está no ministério, às vezes está na igreja, mas não está no ministério. Então, às vezes, não entende que você tem que ficar até um pouco mais tarde, ensaiar. E aí, às vezes, marca ensaio durante a semana. E aí gera aquele conflito de você está dando mais atenção para o ensaio da igreja do que para a família e tal. No nosso caso, sempre foi muito mais fácil, né? Porque quando ela está aqui ensaiando, adivinha, eu também estou. Né? Mas, assim, uma dica para as meninas que ainda não têm namorado, para as encalhadas e para os solteiros encalhados também. Quando pedirem a Deus para ajudar você, porque não é Deus que escolhe por você, não, tá, gente? É você que escolhe quem você vai, quem vai estar do seu lado, quem vai traçar esse caminho, essa jornada junto com você. Peça a Deus que te oriente alguém que esteja inserido no mesmo contexto que você, porque senão vai ser muito difícil. Vai ser difícil mesmo você conseguir conciliar o seu ministério, igreja, com a sua família, porque essa pessoa provavelmente não vai entender. E aí, gente, é contar com a misericórdia de Deus e pedir para Deus trazer ele também ou ela para dentro desse contexto. Quer falar? Fala aí. Posso falar um pouquinho sobre isso mesmo, né? Eu escrevi sobre prioridade, alguém falou sobre prioridade, porque hoje a gente precisa funcionar assim, né? Estabelecendo as prioridades, porque as pessoas têm muitas demandas, né? Principalmente vocês aqui. Quem faz faculdade? Levanta a mão aí para mim. Quem trabalha? Levanta a mão para mim. Quem trabalha e faz faculdade? Deus te abençoe. Quem estuda, ainda não chegou na faculdade, vai. Quem só estuda, mas vão chegar. E aí, isso aí, Fernandinho. Boa. E aí, não tem só isso, tem a cobrança dos pais em casa. Quando vocês têm, quem aqui, eu não sei se vocês se sentem à vontade para falar isso, mas quem aqui, quando está muito fora de casa, os pais reclamam porque vocês não estão muito dentro. Isso. E também não vou perguntar isso, né? Quem os pais reclamam que não está trabalhando e tal. Então, sempre tem uma demanda. Aline. Tem pai que fica feliz que está fora. Fala, Deus. Tá bom. Eu não queria entrar tanto em intimidade, mas já que vocês, a mesa, né, traz intimidade. Então, amém. Então, sempre tem muitas demandas, né? Tem de lá, tem de cá, tem de cá. Então, a gente precisa estabelecer prioridades. Mas aí, quando a gente começa a pensar em formar família, quem aqui está namorando e é noivo? Levanta a mão. Namorando e noivos. Namorando ou noivos. E enfim. aqueles que estão escondidos aí, que ninguém sabe. E senti aí uma... Essa é a hora, hein? Vai lá. Tá na mesa, tem que revelar, hein? Isso aí. E aí eu quero falar muito sobre isso, assim, para quem, acho que a maioria aqui não é casado, né? Mas e antes de formar essa família? Eu queria que a gente pensasse sobre isso. Qual é o padrão para essa escolha? A pergunta que ele fez aqui, eu anotei. Deus escolhe o seu par ou você tem livre escolha? Eu sei que isso é um clichê, né? Mas isso é aquele tipo de pergunta que vai perdurar até a eternidade. Por quê? Porque a gente quer jogar, a gente precisa de alguém para colocar a culpa. Certo? É mais fácil. Se a gente tem alguma discussão, é mais fácil eu jogar a culpa nele, jogar a culpa em mim. É mais difícil eu me culpar, não me perdoa, ararará. Então, é mais fácil a gente falar, não, porque Deus me falou e agora está dando tudo certo. Deus, socorro, Deus. E aí, Deus está lá de cima assim, tadinha. Não mandei nada, mas fica botando a culpa em mim. Então, assim, você pode pedir orientação? Pode. Mas você tem que estar atenta quando Deus fala assim, ou atento, esse daí ainda não é meu, não está prestando. Então, sai que é laço. Você está disposto a ouvir? Porque, às vezes, a gente, na paixão, né, Aline,
fica ceguinho e não quer ouvir o que Deus tem para dizer. Então, qual é o padrão, gente? São as características que a Bíblia nos orienta de uma pessoa de caráter, né, de alguém. E aqui no nosso caso, esse caráter, essa prioridade precisa ser de alguém que conhece Jesus, que serve, porque como eu e ele, assim, se ele não fosse cristão e eu sendo cristã, como é que eu ia passar o domingo aqui na igreja servindo? Claro que o serviço não é só dentro da igreja, mas estou falando para a gente que está aqui. Ele ia me ligar e falar assim, cadê a comida? Gente, desde que eu me converti, eu não faço comida domingo. Nunca fiz, né? Nunca fiz. Se dependesse disso, maridinho ia passar fome. Por quê? Porque eu estou sempre aqui. Então, eu não poderia estar aqui. Então, automaticamente, eu deixaria de servir ao reino, porque eu precisaria estar em casa, deixando tudo organizado, deixando tudo pronto e tal. Quando você... Por isso que eu falei sobre o encontro, né? Porque quando você tem esse encontro e as suas perspectivas mudam e você entende o seu chamado, você vai automaticamente entendendo que você precisa caminhar com uma pessoa assim. Eu estou olhando aqui para a Larissa e estou pensando aqui nos dois. No Mateus. Eu sempre errava. Estou aqui pensando, não vou errar, porque eu chamava sempre o Mateus de Israel de Mateus, tudo errado. A Larissa nem ligava mais. E aí, eu estou olhando aqui para ela e pensando, eles dois caminham nesse mesmo lugar, né? Os dois estão aqui no domingo, os dois estão aqui no sábado, os dois estão nesse... Então, assim, eles já entendem que a vida deles vai ser assim. Se em algum momento, e não vai acontecer em nome de Jesus, mas é uma situação hipotética, acontecesse de um deixar e querer ficar mais em casa... Ele vai ter que entender, não, mas nós nos conhecemos assim e o caminho é esse. Tá fazendo sentido? Tá? Então, assim, pensem nisso antes de decidirem, porque o casamento do cristão é para sempre. É para sempre. Sim. O que pode acontecer, acidente de percurso, mas a gente não vai pensar no acidente. O que a gente precisa pensar é que é para sempre. Então, não tem essa de... Se não der certo, ou se... Como é que é o nome daquele negócio que as pessoas botam hoje? É culpa? Incompatibilidade de pensamentos, é isso? Se der incompatibilidade, tem que chegar numa compatibilidade. Não tem jeito. Tem coisa que ele pensa de uma forma, eu penso de outra, a gente senta, bota as cartas na mesa e tem que chegar num lugar comum e pronto. Sim. É para sempre assim. Sim. E ainda que os dois se entendam ministerialmente falando e na família, sempre é preciso haver um equilíbrio. Saber aonde está faltando mais. Poxa, estou dando muita atenção aqui, mas aqui está ficando meio capenga. A Mariana, deixa eu falar só um pouquinho mal dela. Ela tem uma maneira de abraçar o mundo. Né? Ela é aquele tipo de pessoa que não sabe falar não. Então, se você fala assim, Mariana, você pode fazer isso? Posso. Mariana, você pode fazer aquilo? Pode. Quando ela vê, ela está cheia de coisa para fazer. Né? E aí, quando ela vem com essas ideias, já fala assim, vai dar conta. Porque se for para assumir uma coisa e faltar em outro lugar, é melhor não assumir. Entendeu? Porque esse também, a gente sempre fala assim de um lado, mas também não pode esquecer do outro. Tem que se dedicar ao ministério. Isso é muito importante, se dedicar. Mas tem que tomar muito cuidado para não faltar do outro lado também. A sua família é o seu primeiro ministério. A sua família é... Se você não está dando conta da sua família, se você não está dando conta ali da sua casa, como é que você quer dar conta de um ministério, gente? Não existe isso. Então, sempre buscar o equilíbrio. A Mariana estava conversando isso com a gente ontem. Enfim. Ela sabe que no mês seguinte ela vai ter um monte de coisa para fazer e tal, não sei o quê, vai ter isso, vai ter aquilo, vai apresentar, nananã. Então, previamente, a gente já tem que bolar alguma coisa para estar junto, para dar atenção para o nosso filho de 9 anos. E quando a gente casou, um já entendia o outro, né, ministerialmente falando, e a gente sempre pedia a Deus, quando a gente for ter um filho, que seja uma criança que esteja com a gente, para lá e para cá. E, gente,
Quem conhece o Elias aqui? Gente, meu filho, não é porque é meu filho não, hein? Que além de ser lindo... Modelando. Que além dele ser lindo, ele é uma benção, ele não reclama de nada. Gente, o Elias em casa, às vezes eu até esqueço que ele está em casa. É sério, eu estou fazendo comida na cozinha. Elias! Oi, mãe. Ah, tá tudo bem, né? Igual tá, em casa tá tudo também, bem. assim também. Sei. O Fernandinho tá em casa, tá esquecido. Então, assim, Não, ao contrário. a gente fica aqui praticamente o domingo inteiro e ele fica na boa. Às vezes, ele acabou o culto, a gente pergunta, vai querer subir para a casa do vô ou vai querer ficar aqui batendo bafo? Ah, quero bater bafo, porque o Fernandinho vai estar aí, o Arthur vai estar aí, Nanana vai estar aí. Ele fica aqui de boa, entendeu? Não reclama e tal. Então, assim, é algo que a gente previamente já sabia que mais para frente viria o filho. Então, a gente pedia a Deus, Senhor, nos dá um filho que compreenda isso e que esteja com a gente. E ele, cara... isso aqui que vocês estão vendo é ele. Mas não está fazendo tipo, não. Mas tem a questão também da gente entender que o filho, aí eu vou falar um pouquinho disso, né? Porque a gente está falando de família. A gente precisa entender que o filho a gente precisa adaptar o filho à nossa rotina. Igual o presbítero Fábio está aqui, está com a Lulu no colo. Ele poderia dar desculpa, né? Ah, não, tem uma filha, poxa, ela não deixa eu falar, ela fica grudada, então eu não posso ir. Ele poderia, mas isso seria uma desculpa. Verdade. Gente, namorado, noivo, marido e filho, namorada, noiva, esposa e filha, não é empecilho para você deixar de fazer a obra de Deus. Tá? Porque tem gente que é assim, casou, some. Nunca mais aparece na igreja. Teve o filho, sai do ministério. Não consigo entender isso. Teve o filho, saiu do ministério, porque não pode estar no ministério porque tem filho. Não consigo entender. O filho não é bênção? Então, como é que vem uma bênção para a tua mão para te tirar da presença de Deus, para te tirar da igreja? Do serviço. Entende? Como é que como é que você casa com um homem ou com uma mulher de Deus e essa pessoa te tira da presença de Deus? Isso é inconcebível. A gente falou sobre essa questão, né, do filho, e eu anotei uma coisa que é o seguinte, aí o que o Gustavo falou alguma coisa sobre tempo, e eu pus assim, desculpas sobre falta de tempo, deixar de fazer coisas importantes por conta do filho, da casa, né? Tem muitas mulheres que têm essa questão com a casa. Eu já fui muito, muito mais... coisa assim, a casa tem que estar... não pode ter um pingo no chão. Hoje ainda é um pouco. Por exemplo, a gente não pode sair de casa, o sofá tem que estar arrumado. Mas aí são Ninguém vai chegar em Todo casa, mundo tem mas toque, ela né, tem gente? que arrumar o sofá antes da gente sair de casa. Não, porque eu gosto de chegar em casa e ver o meu sofá arrumado. Me dá a sensação de que está tudo organizado. Se tiver tudo desorganizado, parece que a minha cabeça está desorganizada. Não sei se alguém está entendendo. Ah, obrigada, gente. A Porque Lu aí é assim com a não louça. sou maluca. A Lu tem que chegar em casa e tem que ver a louça lavada. Então, Isso. ela às vezes se vira, corre Lá e em casa lava. ela vai chegar, não vai Tipo estar assim, lavada sempre, hoje, não. Tô com as crianças sozinho, então eu tenho que me virar em algum momento ali, lavar a louça. Pra deixar tudo lavar a bonitinho. louça. Aí eu limpo tudo e tal. Que eu sei quando ela chegar, tipo assim, outras coisas tá meio espalhado porque tava na correria com eles dois. Mas a louça, né? se Quando ela ele fala falar- meio espalhadas, me dá um negócio aqui, Aí eu falo assim, ó. Lu, mas olha a louça, né? A louça, já até liga uma luz em cima da louça, vai dar aquela moral, né? Falei, olha a louça ali. Então, mas a cabeça dela funciona assim. Se a louça está limpa, tem organização na mente dela. A minha cabeça funciona assim. Eu gosto das coisas estarem minimamente organizadas. Mas eu não fico, tipo assim, se eu tiver que sair e deixar uma louça, isso já não me segura, não me prende. Eu vou sair, tem que fazer, é a prioridade. Aí o que eu estava falando sobre isso. As desculpas, né, sobre a falta de tempo, deixar de fazer coisas importantes por conta do filho, da casa, do esposo, seja o que for, não são motivos para parar. Quando a gente estabelece como motivos para parar, são desculpas esfarrapadas. E o contrário também acontece, tá? O ministério também não é desculpa para você não dar conta da sua casa, não dar conta da sua família. Então, lembra que eu falei do equilíbrio? Né? O ministério não pode ser uma desculpa para a sua casa estar desarrumada, para o seu marido estar sem atenção, para a sua esposa sem atenção, seu filho sem atenção. Então, tudo tem que haver equilíbrio, gente. O ministério é equilíbrio.
ministério, não. A palavra de Deus, ser crente, é equilíbrio. Em todas as coisas. E aí é exatamente isso que é a continuidade aqui. Tudo é a prioridade e a gestão do tempo. Tudo é gestão. Eu tenho um pouco de nervoso da frase, eu não tenho tempo. Tenho um pouco de... Já balançou a cabeça ali. Por quê? Porque quando eu falo que eu não tenho tempo, é porque... ou aquilo não é prioridade para mim, eu posso falar a verdade. Olha, isso aqui agora não é prioridade para mim, então eu não posso fazer isso agora. Ou é uma desculpa porque eu não estou afim de fazer mesmo, né? Mas, assim, por mais que a gente tenha milhares de coisas para fazer, a gente tem que ter gestão de tempo e priorizar aquilo que é mais importante de fato, né? Amanhã é domingo. Eu sei que amanhã, nós sabemos que amanhã é domingo, é o dia que a gente fica no serviço da nossa igreja. Então, o que a gente faz? Durante a semana, não durante a semana, mas ontem, hoje, a gente deixa o que precisa ficar organizado por trás disso, para a gente poder estar aqui amanhã o dia todo. Entendam, gente, que essa é a nossa experiência. A gente não está falando que a nossa experiência é a certa, é a verdadeira, é a única, não é. Mas, diante da experiência, a gente pode trabalhar com o caso de todo mundo aqui. Ah, Mariana, mas no meu caso é diferente, a minha mãe não é crente, a minha mãe fica chateada que eu fico o dia inteiro na igreja. Isso tudo, cada caso, a gente precisa entender mediante a luz da palavra e as prioridades que o Senhor nos ajuda a estabelecer. Né? É óbvio que você não vai sair de casa e falar assim, mãe, não estou nem aí, vou deixar tudo bagunçado e vou. Não, se você sabe que sua mãe vai reclamar, o que você faz? No sábado, você se pré-organiza. Deixa as coisas direitinho. Mãe, né, Aline? Mãe, linda, está tudo organizado. Amanhã eu estou na igreja, vou orar pela sua vida. Amém, né? Seja carinhoso, seja carinhosa, né? Ouviu, né, Ive? Já lava a louça no sábado. Isso. Já dá uma varrida na casa. Arruma o armário. Entendeu? Né? Quem lava a louça aí, diga amém. É sério, gente? Achei que ia ser só uns 3 amém. Lava a louça, Gustavo? Mesmo? Lavar a louça? É de panela? Tá. Os meninos que lavam a louça, diga amém. Que isso, gente, Gustavo, isso é sério. Vocês estão na casa de Deus, hein? Ó. Vê lá, hein? Então, é isso, assim, tudo tem a ordem de prioridade. Essa é a frase que a gente quer deixar para vocês. A falta de tempo é uma desculpa, cuidado com isso. Estou sem tempo, não dá, vai ter coisinha iguaba. Não vou não, que eu estou sem tempo. Deus sabe se é verdade, que você tem outra prioridade, e às vezes é uma prioridade que você precisa priorizar antes de ir para a iguaba. Beleza, mas Deus sabe o que de verdade é a verdade ali verdadeira. Então, assim, quando você tiver algo, né, que não é a sua prioridade, seja verdadeiro consigo mesmo e com os outros. Você estabelece aquilo, ó, presbítero Fábio, eu não posso fazer isso aqui porque eu preciso dar prioridade para essa outra coisa, porque nesse momento é mais importante. E aí, gente, eu queria que vocês conversassem, porque a gente trouxe essa base e a gente quer ouvir de vocês também. Vamos lá, senão eu vou chamar os nomes para perguntar. Pamela. O microfone está aqui, hein? Só levantar a mão. Fala, Ana. Eu sei que você tem uma pergunta para fazer, porque você está prestes a casar. Eu sei, vai. Juan, vai, conversa com a gente. Não, Juan, tá tudo certo? Tudo no esquema? Gente, parabéns. Tudo alinhado, né? Ana. Olha aí a Heloísa aí, ó. Aí, Heloísa aí, ó. Vem ela aí. Vai, Elô. Vai, Elô. Oi, gente. Então, não, isso que vocês falaram é uma coisa muito importante. Tipo, em relação ao namoro, de você escolher. Porque, tipo assim, às vezes, eu e Juan, graças a Deus, a gente é muito envolvido na igreja. Tipo, dia de domingo, ou eu tô no sim, ou ele tá no sim também. Aí acaba o culto, ele tem que resolver o problema do sim, eu tenho que esperar. E eu espero, eu sou paciente. Mas, dia de sábado, tipo assim, eu tenho que chegar na igreja 4 horas da tarde, 3 horas da tarde. Ele não vem comigo, mas tudo bem. Mas quando a gente casar, ele vai vir. E senti aí
uma pressão. É. Venha com ela, Juan. Eu por já pedi, gentileza. mas, amém. Mas, tipo assim, é uma coisa que a gente tem conversado bastante, né? Agora que a gente está noivo. Que eu falando, cara, dia de sábado eu não tenho tempo para você, sinto muito. Dia de domingo também não tenho. Dia da semana a gente vai dar um jeito. Então, tipo assim, de deixar as coisas claras. Porque às vezes você vai namorar uma pessoa e você fala a pessoa, ai, tudo bem. Aí chega no meio do namoro e você não tem tempo para mim. Então, você fala, querido, já deixei claro para você. Então, sempre falar isso antes de vocês começarem a namorar ou casar. É isso. Algo que é inegociável para a gente é o domingo. Mas para a gente, tá? Para a gente é inegociável o domingo. Domingo a gente tem que estar na igreja. E Elias é assim, não quer vir, mas vai vir. Entendeu? Porque até eu pagar as contas, quem decide é a gente. Entendeu? Então não tem essa de, estou com sono, não quero ir, não quero ficar na escolinha, não sei o quê, porque, é quietinho, mas reclama muito, reclama demais. Então, assim, enquanto a gente estiver pagando as contas, enquanto estiver dentro da nossa casa, é a gente que decide. Então, vai vir para a igreja, querendo ou não querendo. Entende? Agora, falando da família num contexto mais geral, não só o núcleo familiar, o nosso domingo também é inegociável. Por quê? Muitas vezes a gente deixa de estar em outros lugares, mas isso, gente, repito, é a gente, tá? De estar em festa de família e tal, e para estar aqui na igreja, porque para a gente é a nossa prioridade. Assim, o Ministério de Louvor e o Ministério de Dança, no caso da Mariana, é algo muito latente na gente. Então, é algo que a gente não consegue ficar sem. Às vezes, um domingo que a gente deixa de vir por alguma coisa, ou porque ficou doente, ou porque aconteceu alguma coisa que não dá para a gente estar aqui, parece que a gente está amputado, parece que perdeu alguma coisa assim, muito importante, porque a gente tem essa necessidade de estar aqui, de estar no ministério. Eu tenho a necessidade de estar no Ministério de Louvor, ela no Ministério de Dança, nos nossos ensaios. Às vezes, eu conto os momentos, a Aline está aqui, é do mesmo ministério que eu, a gente conta os momentos para estar no nosso ensaio, entende? E para a gente, abrindo aqui para vocês, os nossos ensaios, assim, é o momento que Deus fala com a gente, para a gente poder passar isso para a igreja, né? Então, a gente ama ensaiar, né, amiga? O nosso cantinho ali, a Aline fala, como é que é o nome que você chama? Nosso lugar da adoração, é o nosso momento de ensaio, é o momento que Deus vai estar falando com a gente, é o momento que a gente reflete sobre as canções que a gente vai estar ministrando, e esse é o momento que Deus ministra sobre a gente. Então, eu sinto muita falta desse momento quando eu não estou, entende? Então, para mim, o domingo é algo assim, inegociável. Amanhã não vai ter ensaio, eu já fico... Porque é Dia das Mães, amém, vou estar com a minha mãe, mas eu vou sentir falta de estar no ensaio, porque eu só vou ter ensaio no outro domingo. Tem? Mas por quê, gente? Porque o chamado é uma coisa que nunca é um peso. Por mais que seja puxado, às vezes, muitas vezes, não é um peso. Então, aí entrando num outro assunto, mas bem rapidinho, se o chamado para você tem sido um peso, você precisa orar, ajoelhar ali no seu cantinho, no seu lugar de intimidade e falar com o Senhor, Senhor, por que tem sido um peso? Pode ser por diversos motivos, pode ser você, enfim, pode não ser o lugar que você precisa estar. O que foi? Vai sair daqui saindo fogo. E aí, não é... O chamado, ele é um lugar de prazer. O Senhor te dá algo que pulsa dentro de você. Por isso que sente-se essa falta. Quando a gente... Não sei se quem aqui acompanha os podcasts aí das diversas pessoas que fazem. Existem pessoas que falam um pouco sobre o lugar da igreja perseguida e aquelas pessoas que morrem por Jesus felizes. Aquilo não é hipocrisia, tá? É porque elas têm um chamado para estar ali. E elas morrem felizes. Não é feliz assim, vou morrer, vou sofrer, vou perder a vida. Não, elas morrem felizes porque elas vão encontrar com o Senhor delas. Entendem? Então, não é porque... Agora, se alguém
foi para lá romanticamente, porque acha que é o chamado e não é, aí vai ser um peso. Ou se alguém vier para cá cantar, porque acha muito bonito as pessoas cantando, e aí quer cantar, ou quer, sei lá, seja o que for, ou para o ministério aqui do Vai dar Sinais do ruim. Coração, vai ser um peso, porque não é o que o Senhor entregou, não é a porção que você precisa do seu serviço, da sua mordomia dentro do reino, tá? É só uma coisinha para pensar, pelo que ele falou, assim. Por que a gente sente essa falta? Falei. Não, é isso. Por que a gente sente essa falta? Porque é um lugar de muito prazer. O serviço no lugar certo é um lugar de muito prazer, de amor. Então, eu prefiro estar aqui, às vezes, se tiver um almoço, algum familiar meu que não seja cristão, fez aquela churrascada. O meu lugar é aqui. É aqui que eu sou completa no domingo, ou seja, no dia que for. Fala aí. Fala, garoto. Só os velhos entenderão. Fazer uma pergunta aí. Vocês estão falando de chamado, né? Uhum. Olhando para a igreja em si, né? A gente acompanha todo mundo, né? Do Tríade, do Dançarte, e eu acredito que vocês são o único casal da igreja, especificamente falando, que vivem o trabalho e o ministério como se fosse uma coisa só, né? Aí, eu não sei como é que foi esse encontro, que vocês descobriram isso, eu queria entender um pouco mais, como vocês descobriram que o trabalho e o ministério estariam relacionados de alguma maneira, mesmo que vocês dividem, né, isso. E a outra coisa é como que vocês, mesmo quando estão no meio secular, vocês também exalam a glória de Deus, né? A gente trabalha também, eu e Pamela, mais ou menos assim, mas só para que a gente seja edificado aí. Amém. Vou falar um pouquinho e você entra. Quando a gente se conheceu, ele já era da música e eu já era da área da dança. Então, mas ainda rolava dentro de mim, acho que nele nunca, mas dentro de mim ainda rolava uma dúvida, assim. Ai, meu Deus, dança. Eu até falei aqui na conferência de missões, eu falei assim, ai, Senhor, mas eu não vou ser nunca rica se eu seguir a dança, né? Se eu for profissional da dança no Brasil, eu não vou, né? Mas Deus não está nem preocupado, né, gente? Com dinheiro, gente. Deus preocupado, a gente é que se preocupa, né? E aí, Senhor, sempre confirmando. E aí, quando eu fui fazer, de fato, a graduação, eu sabia que era algo que era para agregar ao ministério. E aí, de verdade mesmo, assim, eu não estava muito preocupada com a carreira futura, não. Porque eu sabia que estava na mão dele. Se ele me orientou a fazer, as demais coisas seriam acrescentadas, sabe? Eu não estava, de verdade, muito preocupada. E aí, isso, gente, é uma coisa... Aí é pano para manga, assim. O suprimento, ele vem de maneiras inesperadas. É impressionante, assim, isso. Porque a arte no Brasil, ela é difícil. É difícil se alimentar da arte. Mas, como ele estabeleceu, tudo é muito delicadamente cuidado e suprido. Ele, quando a gente casou, ele dava aula, já dava aula, né, de música, e eu ficava, vocês têm que trabalhar num lugar assim, que ganhe dinheiro fixo e tal. E ele falando, não, Mariana, eu sou da música, Aí chegou uma hora que ele conseguiu, uma pessoa até aqui da igreja conseguiu, e ele foi trabalhar num escritório. E aí, coitado... Imagina eu trabalhando. Sabe aquela pessoa, desenho animado, que o bonequinho anda assim? Aí eu vi ele chegando com aquela pasta na mão, de escritório, blusa social e calça social, né? Indo e voltando. E aí, gente, não adianta, né? Ele, obviamente, foi infeliz lá, e aí eu entendi que não era sobre isso, né? Ele precisava trabalhar naquilo que... Ganhava mal. Dificuldade, né, gente? Pode falar. Acho que... Então, no meu caso... Cadê o Gustavo? Sumiu? Ele fez a pergunta e foi. No meu caso, tudo foi muito fluido, né? Essa parte de conciliar o ministério com o trabalho secular. Porque, assim... a música faz parte da minha vida desde
Parece até aquelas entrevistas do The Voice Kids. Desde que eu era na barriga da minha mãe, eu cantava. Desde pequeno. Mas, assim, eu comecei a fazer aula de música com 5 anos, por causa da minha tia. Quem conhece a minha tia Rosa? Então, ela foi a minha primeira Rosa professora. Maria do Fogo. Então, assim, ela dava aula aonde futuramente foi ser o meu quarto, quando eu era jovem. Ela dava aula na minha casa, minha tia Rosa. E o marido dela, que é o meu tio. Então, assim, a música sempre foi muito presente. Então, eu meio que não escolhi isso. Eu fui indo e foi. E o meu tio, desde pequeno, percebia que eu tinha muita... O que você falou? Facilidade para música, e aí, desde então, começou a me dar aula de cavaquinho, porque era pequeno, né? Eu era pequena, ele me dava aula de cavaquinho, minha tia me dava aula de piano e tal, e aí, depois, eu comecei a cantar. E aí, quando eu entrei para a igreja, eu já era músico, já cantava, já tocava piano, e aí, eu juntei o útil ao agradável, né? Eu vi o Ministério de Louvor, acho que eu até comentei com o pessoal, Ministério de Louvor lá na Florentina tinha sax, tinha percussão, e aquilo, uau, me encantou e tal. E aí, logo, eu entrei para o Ministério de Louvor da Mocidade, né? E aí fui, não foi uma coisa assim que planejada, eu fui indo, e quando eu vi, já estava trabalhando, e era, ao mesmo tempo, é o meu ministério e é o meu trabalho, né? E é isso. Lá na Florentina, acho que ninguém aqui foi da Florentina, né? Alguém? Não. Ih, Jesus, o negócio está sinistro. Eu me lembro que... Alguém lembra do pastor de irmã? Esposo da pastora Josine? Assim que nós chegamos lá, nós tínhamos uma amiga chamada Natália, e essa amiga tinha visto ele cantando, né? Aí ela chegou no pastor de irmã e falou assim: pastor de irmã, olha só, esse menino aqui canta muito, vem cá ouvir. Aí a Natália: canta, Renato, canta. Aí sabia um louvor. Aí ele cantou a música do Aladim pro pastor de irmã. Aí o pastor de irmã, fazendo uma cara, né, de ai, meu Deus, tadinho. Parabéns, ainda. Só falta ser crente agora. Canta um louvor, amado. Mas tem um monte dessas histórias. Mas foi assim, respondendo a pergunta do Gustavo, e aí sobre exalar o perfume de Cristo, né, secularmente, nos nossos trabalhos. Hoje, graças a Deus, assim, o Senhor já tinha me orientado na pandemia que seria assim, e Ele tem cumprido cada uma dessas promessas do que Ele me falou na pandemia como seria, porque eu trabalhava numa academia durante 6 anos. Que isso? Ai, que susto. Ele trabalhava e eu era super de boa, né, lá na academia, era um trabalho, né, fixo e tudo mais, e eu estava no ministério, estava na academia, tudo bem. Veio a pandemia, nós ficamos em casa, né? E aí, eu sei que para muitas pessoas a pandemia foi muito ruim, e às vezes eu tenho certo constrangimento de falar isso, período... Não a pandemia foi horrorosa, mas o período de isolamento para mim foi muito bom, porque nós não conseguíamos nunca, acho que antes do período de isolamento, a gente nunca tinha comido na mesa, né? Tipo, almoçado juntos, porque cada um tinha seus horários. Lá em casa era tipo feitiço de Áquila. Um chegava, o outro saía. Então, a gente quase nunca se encontrava. Assim, né? E aí a gente se via, tudo bem, valeu. Ia e voltava. E aí o Elias, sempre minha mãe, meus sogros, essa galera, nossa família ajuda muito a gente com ele, né? E aí a gente começou a ver algumas pregações assim. A Helena Tanuri falava muito sobre essa questão da mesa, né? Do jantar junto, até da mesa posta. Alguém já ouviu falar sobre a mesa posta? Sobre essa questão de mesa posta? De uma mesa bonita, eu não faço não ainda, mas isso é muito importante, né, para a família, sabe? E aí a gente começou a comer na mesa, conversava, não tem eletrônico na mesa,
E aí eu falei, gente, isso é bom, né? Eu não queria acabar com isso, não. Aí voltou o trabalho. Aí no meu coração, né? Várias pessoas querendo trabalhar, e eu, ai, não queria voltar, não, Deus. E eu, ai, Senhor, me perdoe se eu estou murmurando. Aí começou uma guerra dentro de mim. Ai, estou indo trabalhar, parecia que eu estava indo para a forca, que eu queria, né, a minha casa. E aí o Senhor começou a ministrar dentro de mim ali, que eu ia me voltar só para as questões da obra. Mas eu, como, Deus? E aí Deus lá de cima, está perguntando para o dono da obra como é que vai ser, né? E aí, hoje, eu só trabalho em projetos, né, nos projetos aqui da igreja, e graças a Deus estou trabalhando em mais 2 projetos fora da igreja, e daqui da Nova Vida, né, em outras igrejas, e além da questão da companhia, que é a companhia da Lorena, alguns aqui sabem, é uma companhia só de cristãos. Então, hoje, é mais tranquilo essa questão, porque eu estou o tempo todo envolvida com a galera crente. Mas quando não era, eu acho que o mais importante é você não se render aos mínimos detalhes do sistema, sabe assim? Porque quando você não se rende às facilidades do sistema, não sei se vocês vão conseguir compreender, as pessoas olham e falam, ih, caramba, essa daí acho que dá para confiar, porque não se rendeu, sabe assim? É sutil, assim, porque as coisas são oferecidas, as coisas vêm, as coisas aparecem. Ei. Um posicionamento, né? Porque num primeiro momento você parece que é o ET, mas as pessoas começam a te respeitar, né? Quando você se posiciona. Não, isso aqui não é assim, isso aqui tem que permanecer assim. Não, obrigada. Hoje uma pessoa até conversava comigo, né, sobre as propostas que vêm assim pela janela. Ah, eu sou o que indico, eu vou te indicar, porque o caminho é esse aqui. Aí ela, não, pode deixar que eu vou fazer da maneira certa. Aí a pessoa, no primeiro momento, fala assim, caramba, parece um ET, mas depois ela fala, não, essa pessoa é confiável, porque ela não se rendeu a isso. Então, acho que é isso, assim, sabe? Mas o caminho é esse. E todas as oportunidades é falar, né? Acho que você sabe muito, você é muito mais evoluído, porque eu sou essa coisa do evangelho, fala assim, Jesus te ama, você tem que se converter a Jesus, senão você vai para o inferno. Eu não consigo fazer. Não sei se eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Gustavo, vai que vai, né? Tem que falar, né? Dá licença, poderia falar com você? A pessoa falar, não, tá bom, obrigada. Vou virar e tenho vergonha de ser inconveniente, mas o evangelho diz que a gente tem que pregar em tempo e fora de tempo. Então, eu estou errada. A gente, muitas vezes, precisa ser inconveniente. Prega dançando. Eu prego dançando, mas se Deus falar, tem que falar, já passou coisa assim, tem que falar com a... Não lembro se era exatamente esse caso, mas assim, tem que falar com a caixa do mercado. Eu falei assim, não, Senhor, não Começa sei, a dançar no mercado. Pegar o tecido, começar a dançar. Gente, faz logo pergunta, porque o Fábio mandou eu entregar para ele 7h50, já são 7h53, ninguém perguntou nada. Gente, misericórdia. Ah lá, Aline, vai, Aline. Tem microfone aí perto? Não, Aline, uma pessoa séria. Então, eu queria saber o que vocês fazem quando dá ruim. Tipo, O quê? vou contar uma experiência minha. A mulher, né, que tem filho, trabalho, igreja, marido, papagaio, periquito, cachorro, calopsita, a gente lida o tempo todo com a culpa, né? Você queria ter feito um almoço melhor, você queria ter arrumado a casa melhor, você queria ter ficado mais um pouco com o teu filho, e você lida o tempo todo com a culpa, né? Tentando se livrar dela o tempo todo. Mas, às vezes, você está tão cansado que você esquece a comida e queima a comida. Ou então, aquele dia, igual você falou, não consegui lavar a louça. Esqueceu de lavar a blusa da criança para ir para o colégio. A criança com a blusa fedida, olhando para você, mãe, o que aconteceu? Porque, assim, apesar da gente saber que a gente precisa ter tempo para tudo, cuidar de tudo, e que a própria palavra fala que há tempo para todas as coisas, tem dia que dá ruim. E aí eu queria saber o que vocês fazem nesse dia que deu ruim. Olha, eu aprendi a não me culpar
De verdade. Porque, por exemplo, às vezes eu chego em casa, porque geralmente a gente trabalha no momento que vocês já estão chegando em casa para descansar do trabalho de vocês. É o horário que a gente está saindo para trabalhar. Então, a gente chega em casa, tipo assim, 10 horas, 10h30 da noite e tal. E, às vezes, eu chego em casa, ele está lá com a mãozinha dele. Não, pode ficar assim, ó. Querendo bater bafo. E pai, duvida eu virar 20, duvida eu virar 30, duvida... E, tipo assim, às vezes eu estou no sofá já assim, ó. Tá bom, Elias, Às vezes ele nem fez uma pergunta, eu fico, sim. Mas, assim, antes eu ficava, caramba, tem que dar atenção para ele e tal, não sei o quê. Tem dia que eu vou chegar com disposição e vou brincar, como sempre a gente consegue fazer. Mas tem dia que não vai dar. Tem dia que você vai estar muito cansado. E, falando aqui um internetês, e tudo bem. Entendeu? Eu preciso aprender a não me culpar, porque, assim, Super-Homem e Mulher Maravilha só existe em história em quadrinhos e nos filmes. Na vida real, isso não existe. Entende? A gente cansa, a gente erra. A calça do garoto essa semana estava suja da escola. Não deu tempo de lavar. E é sobre isso e está tudo bem. E ele também nem repara, nem cobra também. Tem ainda para falar? Pode falar. Sobre essa coisa da culpa, eu já fui muito mais de me culpar. Mas a minha vida, eu penso assim que a minha vida é dividida em, não tem antes de Cristo, depois de Cristo, antes da depressão e pós-depressão. Depois que eu passei pelo período da depressão, eu joguei muita coisa no lixo. Então, assim, é o que eu falei antes, assim, não deu tempo de ir lavar louça? Beleza, amanhã eu lavo, dá para fazer. Com ele, a gente tem uma divisão que é meio assim, ele é muito mais da brincadeira e eu sou muito mais do estudo, de ajudar. A brincadeira é com ele, acho que é coisa aí. A brincadeira é com ele e o estudo comigo. Eu não sou muito de brincar, de sentar. Eu não tenho paciência de sentar, montar Lego, essas coisas. Eu não tenho paciência. Mas eu tenho toda a paciência para sentar e estudar com ele, ensinar matéria e tal. Só se ele ficar na viagem dele lá, que aí eu vou trazendo para a realidade. Mas essa coisa da culpa, depois desse período da depressão, eu precisava jogar isso para o lado, porque não... Gente, é isso que ele falou, ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher, ninguém dá conta de tudo o tempo todo. Então, se hoje isso aqui não dá, não dá. As meninas aqui que são do ministério, estou lembrando de uma coisa, assim, sempre tive muita dificuldade de decorar sequências, por exemplo. Não é só sequência, não. Coisa que ele me falou ontem, eu não lembro. Minha mente é assim. Então, antes, eu sofria com isso. Eu tinha pavor. Eu falava assim, não é possível. Eu sou dessa área, eu tenho que decorar. Agora, eu não tenho, não, gente. A minha mente é assim, então eu tenho que trabalhar de acordo com aquilo que eu tenho possibilidade. A minha possibilidade é essa, eu vou trabalhar dentro disso aqui. Por quê? Porque como a gente já passou muito por essas questões emocionais, tudo que vocês possam imaginar. Ele teve síndrome do pânico, eu tive síndrome do pânico. Há muito tempo atrás, quando ninguém falava disso ainda. Depressão, ele não teve não, né? Eu tive. Então, você aprende a de verdade priorizar o que tem que ser priorizado, a valorizar o que tem que ser valorizado. Hoje eu valorizo de verdade. Pegar ele, dar a mão para ele e ir na padaria comprar pão. Antes eu pensava assim, gente, na padaria comprar pão, tem mais o que fazer. Mas só que na padaria comprar pão, pode rolar uma conversa muito legal entre eu e ele, ver as coisas, pegar sol, tomar sol. A gente está perdendo essas sutilidades que o Senhor deu para a gente. Então, culpa não é uma coisa que hoje perturba a gente, contar não. uma experiência que a gente teve. A Aline conhece, sabe disso, porque eu compartilhei com o meu povo lá do Tríade. Teve um dia que a gente acordou de manhã. Aí veio assim na minha cabeça, pegar o Elias e levar o Elias na praia. Só que quinta-feira ele tinha aula. Aí eu fiquei quieto, não falei nada.
Aí fomos tomar café, aí a Mariana foi e falou exatamente a mesma coisa. Quando ela falou, eu fiquei assim, cara, não é possível. Aí a gente ainda ficou assim, não vamos não, porque ele tem aula e tal, não sei o quê, vai faltar aula e tal. Gente, eu não estou incentivando ninguém a faltar aula não, tá? Não faltem aula. Mas aí, ele vai faltar aula e tal, depois tem que pegar matéria, nananana. Mas assim, aquilo ficou. Resolvemos ir na praia. Gente, vocês não têm noção. Tá bom, filho, são 8 horas. Ele tá, querendo ralar peito. Então, assim, já vou entregar, tá? A gente resolveu ir. Chegamos na praia. Gente, parecia que a praia era só nossa. A gente não fez absolutamente nada. Nem na água a gente entrou. Mas, gente, eu não planejei para que posto eu ia, para onde eu ia, até porque eu não ia na praia. Aí a gente foi indo, aí tem uma vaga aqui, parei naquela vaga. Quando a gente pisou na areia, tinha uns 3 quilômetros de areia sem ninguém, daquele lado um bolo, daquele lado um bolo. Aí o Renato, não é possível. Só um buraco assim no meio, só pra gente. A gente ficou ali. Assim, sabe o lance do parar para contemplar aquilo que Deus deu para a gente? Assim, foi uma experiência maravilhosa. Só aquele momento ali, eu, ela, ele e Deus, o Espírito Santo que estava ali com a gente. Então, a gente entendeu que aquele foi um momento que talvez a gente precisasse parar, largar tudo, inclusive a escola, os nossos afazeres, para estar ali, só a gente. E foi assim, uma experiência maravilhosa. Deus não veio como um trovão, com uma voz de não sei o quê, nada disso. A gente só ficou ali, se divertindo, conversando. E depois, quando a gente foi embora, a gente falou, cara, que top isso. Né? Depois a gente nunca mais fez. Mas eu acredito que naquele momento foi um ato de obediência. Sim. Porque não é possível os dois acordarem pensando a mesma coisa, a gente nunca ia pensar em ir numa praia dia de semana, gente. Né? Eu amo praia, mas eu nunca vou à praia, porque sábado... E o pior, que eu não gosto de praia. E a gente, enfim, e é isso. Acho que é isso. Poxa, gente, vocês não falaram com a gente direito. E é isso. E é sobre Alguém isso. passa rápido mesmo a hora. É alguém para falar alguma coisa? O meu é serviço. O meu é serviço. Eu não sei o que é isso. Que isso. Ele é aquele que o tempo é carinho. Ele pede o tempo todo. Ai, costa as minhas costas. Toque, O meu acho que eu gosto dele, Com certeza então. ele é o toque. Eu gosto também disso. É mesmo. Aí. É o quê? Cafunézinho. Quê? Cafunézinho. Não, eu gosto que coce meu pé. Não, coçar meu pé não. Coçar Não, meu mas pé não olha peço só. não. Não, eu só vou ter que Mas falar. um carinho, Só vou ter que peço. falar. Tem que coçar o pé, mas... De uma maneira específica. Mas entre o dedinho e o segundo Meu Deus, dedo. aquele cheiro. Então, olha só, você Domingo à trabalhou... noite, depois de... Não, você trabalhou o dia todo. Aí você vai deitar. Aí eu deito no sofá. Pamela tá rindo. Aí ele Pamela, fala Gustavo, assim... se quiser isso aí, já sabe. O ritual lá de casa é assim. O sofá em L é assim. Ele senta no canto, bota a almofada aqui, eu deito aqui. E o Elias deita no sofá de cá. O pé já... Aí eu deito. Aí eu tô ali assim, relaxando. Aí ele... Mariana. É porque, para mim, eu não tenho nenhuma dificuldade de fazer carinho, de fazer cafuné. Ela tem uma séria dificuldade em coçar o meu pé. Porque eu sou do serviço. Pô, mexer na cabeça é uma coisa, mexer no pé... Eu não fui criada para coçar pé. Lu, coça meu pé Pra quando chegar em servir. casa. Né, Lu? Amém, gente? Deu para entender aí a questão de coçar o pé, coçar a cabeça? A coceira crônica. Então, eu sou nesse negócio aí. Qual era a pergunta? Meu negócio de... Eu não conheci isso aí também, não. Eu sou nesse ramo aí do cafuné também. 5 linguagens do amor, falei. Depois você manda essas 5. Fala as 5 linguagens aí, então. Coça pé. Toque físico, no caso, é coça pé, né? Eu acho que eu sou presente. Eu tô Eu adoro ganhar presente. Não. presente. Ele é o toque, com certeza. Escala de linguagem Qual é a que escala? a Pamela falou. Então, a segunda é o presente.
Eu gosto de ganhar presente, tá, gente? Eu vou fazer isso aí para saber que eu tô, qual a parada que eu tô aí. É melhor Bota lá pra no grupo dos compreender, vídeos isso aí né? pra gente fazer. O Elias é presente. É toque? Ah, Gustavo tem toque mesmo, só pode. Brincadeira. Eu não tenho toque não, poxa. Ah, não, o Elias só gosta de Aí ganhar joga presente. lá no não gosta grupo de isso dar, aí. não. Amém? Beleza? Joga aí pra gente fazer também dos filhos de todo mundo. Então, rapidinho, só pra gente encerrar aqui, eu vou só abrir um parênteses em cada coisinha, né, dentro do decorrer aí de tudo que foi falado, eu não fui levantando a mão para até deixar vocês mais à vontade. Tipo, a Ana Vitória falou, é uma questão muito importante, a questão de você escolher na hora do namoro. Isso a gente fala porque a maioria que está nessa hora aí de, né, como ele falou carinhosamente, alguns estão encalhados, as meninas, os meninos, né, como o Renato bem disse, e tem outros que já estão namorando, outros estão... Então, esse é o momento certo de você escolher. Por quê? Porque muitas vezes eu já vi, tipo, eu já estou no ministério há muito tempo, já passei em mocidade há muito tempo, eu já vi muitos amigos, né, na igreja há muito tempo, orando pela pessoa, e Papai do Céu vai dar a pessoa. E depois a pessoa sai da igreja. Mas por que você saiu da igreja, meu amigo? Você atuava tanto, fazia isso, fazia aquilo, mas agora meu sábado não tenho tempo, porque eu estou namorando. Quer dizer, ele pede a Deus, Deus dá a pessoa, e a pessoa está com ele, agora ele não tem mais tempo para Deus. Então, aí eu te pergunto, somou com você essa pessoa? Se a pessoa está entrando, começou a namorar com você, você saiu da igreja, parou de fazer a obra, ela somou? Se não está somando, alguma coisa está errado. Então, se é uma pessoa que soma, tipo assim, eu comecei a namorar com a Lu, a gente somou. Então, a gente está no ministério junto, a gente compreende tudo que foi falado também, um parênteses dentro do que eles falaram, a questão de entender e compreender. Porque se a pessoa não entende, eu comecei a namorar com ela, ela estava dentro da igreja, eu comecei a namorar com ela, ainda estava entrando na igreja, eu tiro ela da igreja, alguma coisa está errado. Então, gente, começou a namorar, continua na igreja, continua com a pessoa firme na igreja e continua fazendo a obra com a pessoa na igreja, como eles, como a Ana Vitória, né, e o Juan, como Israel e a Camille e outros casais que estão aqui, a Larissa e o Emanuel. Então, eles continuam a obra. Eu penso em casar, eu acredito, tipo assim, vai casar e vai parar a obra? Acho que não. Então, é isso, gente. E a questão de entender e compreender o que eles falaram aqui. Só rapidinho para a gente terminar. Eles falaram o exemplo deles dois, né? Um compreendeu o outro, que está sempre nos ensaios, estão sempre juntos. Eu, a Lu, está um pouco num casal diferenciado. Por quê? Porque a gente está dentro do ministério, nós dois somos líderes dos VIPs, né, do Evolution já há um tempo, assim como a gente fez no Start, no Way, e hoje a gente está com o Evolution. Só que a Lu é o meu suporte, ela atua mais nos bastidores, pode ver. Eu estava aqui no culto, eu abri, fiz isso, fiz aquilo, você viu a Lu? A Lu, ela chegou depois. Então, a Lu, ela atua assim, e ela entende, ela compreende, porque ela está comigo. Porque, realmente, se ela não entendesse, né, compreendesse o ministério, porque ela não está sempre comigo. Eu estou aqui nos VIPs, eu estou em reunião, eu estou no ministério, eu falo com um, falo com o outro, e ela chega depois, né? Mas ela entende, então ela sabe quando chegar em casa vai estar meio bagunçado, porque eu saí correndo e não consegui fazer todas as coisas. Mas a louça, né? Eu sei que você gosta mais da louça, então a louça está lavada. Então, gente, é isso, né? Quando a pessoa compreende o seu ministério, por mais que ela, né, você não vê muito a Lu atuando comigo, ela está muitas vezes nos bastidores, mas sem ela eu não estaria aqui. Então, ela que me dá o suporte em períodos de eventos, tipo Radical, um exemplo de um evento que está muito próximo. Radical é um evento que me consome muito. Por quê? Vocês que participam do Radical, você sabe que são várias atividades, mais de 10 atividades. Então, a atividade chega lá e aparece? Não aparece. A gente tem que criar as atividades, tem que criar negócio do dinheirinho, tem que criar as paradas para vocês comprarem, tem tudo isso para ver. Então, uma coisa ir além do espiritual, porque o Radical existe esse lado espiritual. Muitas vezes vocês estão lá, vocês estão participando, não percebem. Mas existe, sim, uma batalha espiritual, porque são 80 jovens ali que pode acontecer de tudo. Né? Pode alguém cair no rio, se machucar, um pode quebrar a perna, outro pode acontecer muitas coisas. Então, a gente tem que orar bastante. Eu, durante uma semana, assim, antes do Radical, eu realmente passo por uma batalha espiritual.
Acordo 3 horas da manhã e eu fico incomodado e começo a orar pelos jovens, porque eu tenho esse receio de levar 80 jovens e conseguir acontecer um acidente ou alguma coisa trágica. Por quê? Porque é um evento muito, realmente, radical. A gente muda algumas coisas, a gente anda pelo rio, sobe em pedra. Se alguém cai numa pedra, bate numa cabeça, então é isso, existe esse lado. Então, a Lu sabe que essa semana do radical, ela não me pede nada, porque ela sabe que eu vou estar, como a Pamela disse, eu sou metódico? Eu sei que eu sou metódico em muitas coisas, eu quero deixar as coisas alinhadas, certinhas, para funcionar. E a Lu já sabe também, ela nem se mete. Então, ela deixa aquela semana do radical, que eu vou dormir tarde, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou ligar para vou ver aquilo, vou ver como é que vai estar a prova, vou ver o tempo, isso, aquilo. Então, é isso, é um suporte. Então, muitas vezes, você vai precisar dessa pessoa que talvez não acompanhe você dentro do ministério, mas ela compreende o seu ministério. Então, ela vai estar por trás te dando suporte. Graças a Deus, eu estou com a Lu esses anos todos aí, a gente caminhando junto e ela me dando esse suporte aí. E é bom por isso. E essa questão do parênteses também de abrir, tipo assim, eu e Fernandinho, realmente é correria, mas se a gente não focar também na família, tipo, Fernandinho, a gente começou um campeonato, a Copa do Mundo essa semana. Então, segunda a gente jogou, quarta a gente jogou, e a grande final seria ontem, só que ontem eu cheguei muito tarde em casa. E a final vai ser hoje. Então, eu vou sair aqui do VIP, estou cansado, ainda estou meio gripado, cheguei cedo aqui, agitei as coisas com vocês, mas vou sair daqui, prometi para ele que a gente faz a final da Copa do Mundo, aí que a gente nas quartas, vai ter a quarta de final, semifinal e a final, então a gente vai fazer a final hoje. Eu vou dormir 1h30, não sei, mas vai ser cumprido. Às vezes a gente tem que... a gente às vezes vai ter que fazer isso, é aquilo que a gente está falando, a gente tem que também cuidar os de casa, que a gente dá tudo aqui para os VIPs, os ministérios e em casa. Se a gente não der atenção... Oi? Não, eu jogo para valer, ele está jogando mais agora, então aí, no começo eu ainda deixava assim, mas acaba ele agora está jogando muito e eu estou correndo atrás e eu não estou conseguindo mais ganhar dele, não. Ele, o molequinho, tá bem mesmo. Amém, gente? Se fechou? Compreenderam tudo aí? Foi bênção ou não foi? Amém. Então, vamos ficar de pé, vamos terminar aí. Bênção de Deus. Claro que poderia ter um pouco mais de tempo aí para a gente conversar mais. Esse casal aqui é bênção, Passa rápido, Vontade de ficar escutando eles falarem. Não sei se tinha muito mais coisa ainda para falar. Estava dentro aí. Então, gente... Ih, caramba, a Lulu aqui veio trazer um presentinho. Que isso, Lulu? O Fernandinho deu uma banda na irmã, tal. Essas coisas acontecem lá em casa direto, Lulu? Então, Lulu, entrega aqui, não vai entregar, não? Ih, língua. Vai, Lulu, entrega aqui. Vem, amiga. Vai, entrega lá. Entrega pra tia Mariana. Entrega aqui. Aê, palmas para a família Vasconcelos.